a Samsung oficialmente anunciou o Galaxy Fold, o primeiro smartphone dobrável da companhia, eu fiquei bastante chocado com o que eu vi e sim, eu fiz uma live bem extensa comentando os meus maiores medos com as tecnologias de telas dobráveis. E não é que o meu maior medo tá se concretizando? Nós tivemos 4 reports de youtubers muito grandes da gringa com 4 unidades do Galaxy Fold quebradas. E eu vou tentar jogar um pouco de luz nesse assunto e tentar explicar para vocês como eu vejo essa era das telas dobráveis e o que eu vejo de protótipos e beta testers no mercado de tecnologia. Vem comigo, deixa o like, se inscreve no canal porque o vídeo vai ser muito interessante. O fato é que os 4 que eu mostrei aqui são jornalistas de tecnologia lá dos Estados Unidos, os 4 trabalham em canais gigantescos e os 4 receberam uma unidade cada um do Galaxy Fold para testar na sua própria casa, para andar com ele, para ser o seu aparelho principal. E sim, os 4 apresentaram problemas na tela, com o Galaxy Fold de cada um apresentando sintomas diferentes do mesmo problema. A tela tinha parado de funcionar totalmente ou parcialmente. E alguns prints mostram as telas com listras absurdas, com uma parte da tela faltando, com metade de uma das telas dobráveis ali apagadas e a outra funcionando, ou até pior, no caso do Marques Brownlee, que removeu uma proteção plástica do aparelho com a tela completamente preta e com um monte de plástico descolando dela. Pois bem, para explicar para vocês como o Fold funciona, quem não viu a apresentação acabou não vendo que o Galaxy Fold é feito com uma tela de plástico. Não é uma tela de vidro, já que você não consegue dobrar vidro, então na parte interna do Fold a gente tem uma grande película zona de plástico que protege uma tela dobrável feita de plástico também. É uma tela com uma resolução muito boa, é uma tela muito bonita, mas mesmo assim é uma tela de plástico e precisa de muito mais proteção que uma tela de vidro, porque não dá para você aplicar Gorilla Glass numa tela que não é feita de glass, é uma tela que é feita de plástico. E a gente sabe muito bem que o plástico risca muito mais que o vidro, porque os materiais têm composições químicas diferentes. E os 4 relatos têm algumas curiosidades em comum. Um dos jornalistas disse que ele tinha colocado uma pecinha, uma paradinha de gesso, mais ou menos, como se fosse uma massinha de gesso para meio que segurar o aparelho em pé enquanto eles estavam fazendo um take, e provavelmente eles usam isso aí para todos os celulares, tá? Eles pegam uma massinha de argila ou de gesso, moldam ela, colam na parte de trás do smartphone e deixam o smartphone assim de pezinho para que você possa fazer aqueles takes do smartphone de pé, como se estivesse segurando por magia negra, mas não é, na verdade ele está segurado por uma bateria de câmera ou por algum suporte, e nesse caso eles usam essa massinha de argila que pode ser moldada na mesa e aí ela fica colada no Fold. Esse jornalista explicou pra galera no Twitter que ele acha que um pouco dessa massinha entrou dentro, na parte de baixo, né, onde tem a dobra, na parte de baixo onde tem a dobra, e aí esse estrago aconteceu, porque a massinha entrou lá e com o atrito da massinha, com o atrito do detrito dentro da fechadura do negócio, a tela deu uma levantadinha, e essa levantadinha foi suficiente para que a tela toda craquelasse e ficasse toda arriscada com uma parte preta e uma parte não funcionando. No caso do Marques Brownlee, que é dono do MBKAD, um dos maiores canais de tecnologia do planeta, ele relatou que ele viu uma película plástica como se fosse uma película normal de aparelho na tela do Fold, achou que fosse uma película para ser removida de fábrica e ele foi futucando, a película saiu embaixo e quando ele percebeu que ele tinha feito caca, que a película estava muito dura colada ali, ele viu que a tela começou a dar problema na hora e aí ele percebeu que não era uma película pré-instalada, como vem no S10, como vem em vários smartphones, e sim uma parte da tela, e aí a tela morreu. E os outros 2 jornalistas tiveram o mesmo problema com o protetor de tela. Todos eles tentaram tirar ali, futucaram e a tela também morreu. O que mostra que o Galaxy Fold já tem logo de cara um erro gravíssimo na caixa. Ele não tem uma película de proteção original e ele não tem nenhum tipo de indicativo, provavelmente na embalagem, que indique que aquela película não pode ser removida. Mas quando eu vi a apresentação do Galaxy Fold, eu percebi sim que tinha uma parte de plástico um pouco acima do corpo do aparelho e dá pra ver que é uma tela plástica, dá pra ver que não é uma tela de vidro bem rente ou curva como a gente tem nos smartphones de vidro, e eu acho que a Samsung poderia ter colocado um aviso ou uma película extra por cima, indicando que essa sim é a película pré-aplicada de fábrica e o que tem embaixo é uma camada protetora de tela. Mas por que a Samsung colocaria uma película de plástico em cima de uma tela que já é de plástico? Na minha modesta opinião de não engenheiro, mas de cara que já trabalhou na área de tecnologia, eu acho que a Samsung aplicou essa camada extra de plástico mais ou menos como a Motorola fez nas telas Shatter Shield no passado,
uma camada dura e mais maleável de plástico na frente evitaria que a tela do Fold riscasse fácil, manchasse, dobrasse e tivesse aquelas perfurações, aqueles dents, onde qualquer tipo de coisa amassaria o plástico, né, já que acontece, o que acontecia inclusive na tela do Moto Z Play, e claro, aquele vinco que vocês veem é resultado de uma camada grossa de plástico para que o Fold fique protegido e que nada machuque a tela dele. Como os caras tentaram arrancar essa proteção, eu acho que ela também funcionava como uma espécie de reforço para dobra, porque se você aplica uma camada a mais, aquela dobra fica mais resistente, porque só dobrar a tela sozinha provavelmente não teria muito ponto de sustentação, então ficar dobrando sua tela seria a mesma coisa que pegar um cartão. Sabe quando você tem um cartão de crédito velho e você não quer mais usar? Que você trocou por um novo, ele acabou a validade, e você fica dobrando assim, dobrando até ele fazer aquela paradinha branca e quebrar? Pois mais ou menos isso que acontece com qualquer tipo de plástico que você dobre. E essa tela tá fadada a acontecer a mesma coisa. A Samsung garante várias dobradas e eu acho que essa camada extra grossa de plástico que todo mundo pensou que fosse uma tela extra ou uma proteção extra, que só você arrancar e acabou, como se fosse uma película mesmo, eu acho que ela tinha esse objetivo. Acho que foi vacilo da Samsung não ter explicado pro consumidor, por mais educado tecnologicamente que ele seja, que aquilo ali não podia ser feito. Isso me lembra muito bem o caso do Galaxy Note 8, que tinha a canetinha, a S Pen, que você não podia colocar de um lado e sim sempre do outro, e isso acarretou em problemas gravíssimos porque as pessoas estavam colocando a S Pen sempre do lado errado e elas quebravam os seus Note 8, ele trincava, porque a caneta ela não era redondinha e uniforme dos dois lados, nem o buraquinho, e então aquilo era feito para ser encaixado de um lado só, o que eu achei bastante burrice e que a Samsung, graças a Deus, corrigiu no Note 9. Você pode colocar a canetinha do Note 9 de qualquer jeito que não tem problema. Isso provavelmente é um erro de desenvolvimento e a gente precisa conversar sobre beta teste e como esses youtubers grandes, esses jornalistas grandes recebem esses produtos antes de todo mundo, antes do público final. Quando uma empresa faz um produto, ela precisa fazer uma bateria de testes internos para saber se o produto realmente vai estar útil para uso, se ele não vai quebrar, se ele não apresenta nenhum risco para o consumidor ou se ele não tem nenhum flaw, nenhum ponto fraco que possa acabar com o produto logo antes dele ser vendido para o consumidor. Citando dois exemplos disso, a gente tem o Redmi Note 7, que dobra com extrema facilidade, como o nosso amigo Jerry Rig do canal Jerry Rig Everything mostrou, e a gente também tem o iPad Pro de última geração, que dobra como se fosse um papel e que provavelmente a Apple não testou a fundo para saber se ele tinha durabilidade suficiente. Então você pegar um iPad Pro e dar qualquer forcinha, você vai entortar ele fácil e você vai quebrar toda a tela. Então tomem cuidado com os iPads Pros de última geração de vocês e cuidado com o Redmi Note 7, que também não é o aparelho mais resistente do mundo não, tá? Isso já foi provado em testes. Esse tipo de coisa precisa ser testada exaustivamente e geralmente as empresas usam máquinas para fazer isso. Tem um vídeo da Xiaomi testando o slide do Mi Mix 3, onde uma máquina fica subindo e descendo e fazendo aquela pequena punhetação ali no slider para saber se o slider vai durar bastante tempo, e aí ela consegue fazer testes com várias unidades mostrando que sim, aquilo vai durar. A Samsung também tem máquina para isso e deve ter feito o teste do abre e fecha 1 quadrilhão de vezes com uma máquina que estava limpa, que não tinha nenhum detrito. Isso não é uma mão humana, tá? A gente tem que lembrar que as mãos humanas, elas são sujas, elas têm bactéria, elas têm oleosidade natural e a gente come um monte de coisa, pega um monte de ambiente que tem pó, detrito, corrimão de metrô, essas coisas, e aquilo pode ser um teste muito bom para a vida real que os engenheiros não conseguem replicar. O que acontece é que a Samsung pega esse produto que tem bastante cara de protótipo, na minha opinião. Eu já deixei claro aqui no começo que o Fold é lindo, mas tem uma carinha de protótipo que, pelo amor de Deus, é que nem o Mate X também tem uma carona de protótipo, mas enfim. E aí você coloca esse protótipo na mão de engenheiros, de pessoas dentro da empresa para testar. Passando esses testes todos e os engenheiros aprovando, dizendo beleza, o produto tá bom, você manda esse produto para alguns beta testers. Algumas empresas nem usam beta tester, mas a Samsung parece que escolheu esses youtubers, inclusive o Leon e a Nilce do Coisa de Nerd no Brasil também receberam, e isso tem uma cara de ação publicitária, mas também tem um pezinho ali de beta tester meio que involuntário, tá? É melhor que esses produtos errem na mão de pessoas assim, que entendem de tecnologia, do que eles venham a errar na mão de consumidores. E é aí que a gente tem que saber diferenciar o que é um produto inacabado de um produto acabado e que foi testado por pessoas reais em condições reais. Um produto que acabou de ser feito numa empresa, num grande polo de construção, não vai passar pela mão de um ser humano, que vai agir em condições normais, vai pegar metrô, vai molhar o smartphone, vai botar no bolso, vai comer salgadinho. Eles são testados em máquinas, eles são testados em ambientes seguros dentro de empresas, com engenheiros assistindo, que nunca vão levar o aparelho para realmente situações reais do dia a dia e que são situações inusitadas, né? Queda,
pedacinho de chocolate que entra dentro, e no caso do cara, o pedacinho de argila que entrou e que lascou tudo. Quem imaginou que os caras iam usar a massinha de argila que o pessoal usa pra fazer barro, pra fazer uma colinha, um molde pro smartphone ficar deitadinho, e que essa rebarbinha de argila que entrou embaixo do hinge, né, que a gente chama do fold, que é a dobra, ia destruir o negócio, ia levantar a tela. Quem diria, não é mesmo? Mas esse tipo de teste não pode ser reproduzido numa empresa, num campus, com engenheiros formados, não dá. Esse tipo de teste tem que ser produzido na rua. Por isso que muitas empresas usam beta testers para que as pessoas usem os produtos e ajam como um consumidor normal, tá? E aí as pessoas vão descobrir muitos erros. Eu lembro que eu mesmo e vários outros youtubers aqui no Brasil fomos beta testers do Zenfone 3.1, do Zenfone 4, do Zenfone 5, e a gente ajudou muito a ASUS na ocasião a achar bugs nos Zenfones para que ela pudesse corrigir com updates de software na hora que o produto ia para a loja. Inclusive o Zenfone Maxshot também passou por isso, o próprio meu amigo Linux BRS pegou alguns bugs com umas versões bastante atrasadas do Maxshot e a ASUS garantiu que ia ser atualizado e os problemas iam se resolver. Dito e feito, aconteceu. Mas um usuário final vai ter muito menos conhecimento tecnológico. As pessoas que estão assistindo o canal e vocês provavelmente vão ter muito menos contato e muito menos experiência com tecnologias novas e nem vão ter trabalhado na área como eu tive a sorte de trabalhar e não vão saber desses processos todos técnicos e vão acabar usando o smartphone sem nenhum tipo de restrição. Não vão pegar leve, vocês vão usar o smartphone como tem que ser usado, da forma correta, não pensando como um engenheiro enfadonho que acha que o produto é perfeito e não vê defeitos. Não, vai usar como uma pessoa normal, e eu sempre digo que o usuário final é o maior beta tester de todos, porque na mão dele tudo vai dar errado. A gaveta do chip vai emperrar, a câmera vai travar, a bateria vai estourar, vai vazar. Na mão do usuário tudo de pior pode acontecer e o usuário tem que ser muito respeitado nesse caso. Pra mim, eu até postei isso no Instagram, mas eu vou repetir aqui no vídeo, tá? Eu acho que esse episódio com os Galaxy Folds quebrados mostram duas coisas que a Samsung tem que aprender antes de jogar esse produto para o consumidor de verdade. A Samsung pode ter um ponto negativo e um ponto positivo para observar, e eu espero que ela observe muito mais o positivo e não se deixe levar pelo negativo, para que as pessoas não comprem aparelhos de $2.000 com defeitos básicos assim e quebrando os seus próprios smartphones. Eu acho que os smartphones têm que ser a prova de idiota, como a gente costuma falar. Mas enfim, no ponto negativo, o Fold foi anunciado como uma revolução tecnológica, como um produto que ia ser superior a todos os outros, e a Samsung colocou todo o esforço dela e todo o investimento que ela tinha para mostrar que o Fold é o melhor produto do portfólio de mobile da Samsung. É uma responsabilidade muito grande, até depois do Note 7, inclusive, que foi bastante complicado toda aquela situação do Note 7 explodindo e tal, e a Samsung conseguiu limpar sua reputação e agora pode ser que tenha um certo tropeço outra vez. E esse tipo de falha tão crítica assim num produto tão icônico e anunciado como o Galaxy Fold pode ser um prato cheio para que as rivais, a Huawei, sei lá, a Apple, tirem sarro da Samsung e acabem, né, desmerecendo aí o trabalho dos caras e acabem desmotivando a própria Samsung a continuar a linha Fold, e isso tira inclusive o calor do mercado, isso tira inclusive a vontade dos investidores de comprar, dos varejistas de apostar no Fold, porque se o Fold for um produto defeituoso no fim das contas, as empresas podem tomar muito calote, muito prejuízo por causa das vendas baixas do Fold. Mas, por outro lado, a Samsung pode ter aprendido a lição e pode ver que esses caras, esses 4 jornalistas que eu citei, eles são uma mina de ouro para que os engenheiros da Samsung vão até lá e vejam o que aconteceu, porque a Samsung pode resolver esse tipo de problema muito fácil. Ela pode realmente fazer um recall das unidades que já tinham sido mandadas para os varejos e fazer um conserto simples, abrir as caixas todas de novo e, por exemplo, se o problema for a película de plástico que você não pode tirar, se foi erro humano, se foi burrice dos caras ou não, eu não julgo eles, até porque não tinha nenhum indicativo dizendo isso aqui não é um screen protector, isso aqui não é uma película, isso aqui é uma parte vital da tela. E isso não foi dito, então aposto que muita gente deve ter tirado isso aí. Provavelmente o Leon e a Nilce tiraram a película, o Marques tirou, esses 4 caras tiraram e muitas outras pessoas vão acabar tirando isso aí e o consumidor final vai acabar tirando isso aí, achando que é só uma película dura que não sai e vai acabar danificando o produto e vai acabar pedindo um outro e vai acabar dando um baita prejuízo e dor de cabeça e um customer service absurdamente falho para a Samsung, tá? Se a Samsung resolve isso colocando um screen protector em cima dessa tela ou um aviso gigantesco dizendo
Isso não é para ser removido? Não remova esse plástico? Não faça nada com esse plástico? Beleza, eu acho que até resolve o problema. Agora, o problema de coisas entrando dentro da dobra e levantando a tela e quebrando ela é uma coisa um pouco mais difícil de consertar. Isso pode ser um erro de produção, isso pode ser um erro de projeto, isso pode ser uma coisa que as máquinas ou os engenheiros não contavam com a astúcia, do grão de milho, com um pedacinho de barro. Isso pode acontecer, porque realmente, como eu falei para vocês, os smartphones nem sempre são testados no mundo real. Eu acho que as empresas tinham que lembrar disso, tá? O maior descobridor de bugs é o usuário, não é o engenheiro, não é a máquina que faz benchmark, não é a máquina que faz teste físico para teste de estresse, é o usuário que descobre os maiores bugs. Então, isso pode ser uma lição valiosa para a Samsung, e a Samsung pode aprender com isso, pegar os folds de volta e consertar esse problema, para que quando sim ele for vendido para o consumidor final não gaste $2.000 num produto para ter esse tipo de problema e quebrar em 2 dias, tá? Das duas, uma. Vamos colocar 2 cenários hipotéticos. De um lado, a Samsung vacilou pra caramba e vai ter que tomar muito cuidado para não perder bilhões de dólares aí em ação judicial e sei lá, e ser bem prejudicada com isso, além de ter uma mancha a mais na sua reputação. O que eu acho difícil de acontecer porque a Samsung é uma empresa muito boa e provavelmente já aprendeu com seus erros, tá? Do outro lado, isso é um problema esporádico que foi falta de comunicação com os jornalistas e que se a Samsung coloca aquela peliculona lá explicando e dizendo certos cuidados que você tem que tomar com o Fold, provavelmente isso não vai acontecer mais. Eu acredito que a alternativa B seja a mais provável, tá? Porque a Samsung não investiria milhões de dólares para um produto já nascer falho desse jeito. Se a alternativa A estiver correta, a Samsung ainda tem tempo de fazer recall e tem tempo de mandar o produto de volta para a prancheta e consertar esse problema. Ou pelo menos fazer uma emenda provisória no problema, não sei nem se tem como, tá? Eu acho que se for só a película da tela, dá para a Samsung, na minha opinião, aplicar uma segunda película por cima, aquela que você pode remover, escrito bem grande assim, Galaxy Fold. Do not remove this fucking plastic, bitch. E aí talvez o usuário final saiba que a primeira película ele pode remover, mas a segunda faz parte da tela. É uma parte vital que faz a tela funcionar e faz a tela ter a durabilidade e a proteção que ela precisa. Lembrando que telas de plástico riscam muito fácil, telas de plástico vão ter marcação. É a mesma coisa que você pegar um pedaço de plástico como se fosse lá, e você pegar uma faca ou alguma coisa e apertar aquele material. Aquele material não vai furar tão fácil, mas ele vai ficar com aquele dente, vai ficar com aquele buraquinho, aquela mancha, aquele notezinho ali. Então isso pode ser um grande problema. A gente já viu que todos os Galaxy Fold saem com aquela risca no meio, porque a gente sabe que plástico maleável não tem como ficar 100% liso, só vidro ficaria liso, o plástico não fica, e vai ter aquela marca, aquele vinco, não tem jeito, tá? É o preço que você paga por ter um smartphone gigante, dobrável e tão versátil como aquele. Eu acho que pelo que me contaram, pelo que eu vi nos relatos dos caras, com o brilho mais do que 50% e com papel de parede um pouco mais claro, você nem percebe o risco no meio. Se você usar um papel de parede mais escuro e brilho baixo, você vai perceber quando refletir na luz. Ok, talvez seja uma questão de costume. Se a tela for desse jeito, eu acho que tem conserto. Se a tela já nasceu cagada e não tiver o que fazer, a Samsung tem que correr muito para consertar o BO. Espero que a Samsung se dê bem nessa história, espero que os usuários de Fold não passem por isso e espero que essa treta se resolva. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, vocês acham que o Fold é legal, vocês acham que o Fold é uma roubada, vocês acham que isso vai dar tudo errado, tudo certo? Comentem aí, deixem um like e espalhem esse vídeo caso vocês vejam algum amigo comentando sobre esse assunto nas comunidades que vocês seguem, nos grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, pra gente poder compartilhar essa informação com mais pessoas, ok? Eu sou o Rudy Caro do canal Tech Nerd, um grande abraço e até o próximo vídeo.